Boa tarde. Em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Todo mundo está conseguindo ver meu slide direitinho? A apresentação está aparecendo? Sim. Os slides. Sim, obrigada. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto de monografia, meu projeto de conclusão de curso, que tem como título as contribuições da astrobiologia para o ensino de biologia, potencialidades e aplicações curriculares visando práticas interdisciplinares. Bom, hoje em dia existem muitas novas tecnologias, a informação que acontece cada vez mais rápida, ela permite que o conhecimento ele chegue cada vez mais rápido em cima dos alunos, em cima dos jovens. Ou seja, a educação ela precisa passar por algumas mudanças, tirar o velho e trazer o novo. E algumas dessas mudanças são a formação continuada e inicial dos professores, uma mudança nisso, nós precisamos. A interdisciplinaridade e a contextualização, elas precisam ser mais utilizadas dentro de sala de aula. E introduzir a prática da investigação científica, que nem sempre nós temos em sala de aula. Bom, como base desse trabalho, nós usamos a Base Nacional Comum Curricular, os parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e as leis de diretrizes e bases da educação nacional. Fazendo um levantamento sobre esses documentos, nós podemos perceber que a educação ela deve acontecer de forma construtivista, ou seja, o aluno ele precisa obter seu conhecimento através de um conhecimento prévio que ele teve. Não pegar uma disciplina desgarrada da outra, sem ter um envolvimento de uma disciplina a outra. Por isso, o foco desse trabalho é introduzir a astrobiologia no ensino de biologia e nas disciplinas afins do ensino médio. Mas o que é a astrobiologia? A astrobiologia ela é definida como um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra. E por que usar a astrobiologia como ferramenta interdisciplinar? A astrobiologia ela conta com a junção de diversos campos da ciência. E no ensino médio ela pode ser explorada tanto no campo da física, da matemática, da biologia, da química, português, história, geografia e entre outras. Então, ela é uma ferramenta interdisciplinar. E com o desenvolvimento das habilidades e dos conteúdos científicos que podem ser trabalhados com a astrobiologia, precisa haver algumas mudanças em sala de aula e nos modelos didáticos. E esse trabalho usou algumas abordagens e métodos que foram dos jogos didáticos, histórias em quadrinhos e também práticas interdisciplinares. Os objetivos eram analisar sobre a ótica dos docentes e discentes as contribuições da astrobiologia para o ensino de biologia e as potencialidades e aplicações curriculares visando o ensino interdisciplinar. Então, a metodologia desse trabalho foi o seguinte: tiveram 2 questionários para os discentes, um antes e um depois das atividades. Houve um dia de atividades extracurriculares em uma escola pública do Rio de Janeiro e houve também um questionário para os docentes. Teve palestras, um minicurso, bate-papos após as palestras e uma atividade cooperativa através de um jogo. Essas foram as 2 palestras que foram conferidas aos alunos e aos professores, que trazem um pouquinho sobre a origem dos elementos químicos e dos exoplanetas e depois entramos mais a fundo sobre a astrobiologia. Houve um minicurso aplicado após isso, que era Conhecendo o Meio Interestelar através da montagem de quadrinhos, onde os alunos eles exploraram da criatividade para montar quadrinhos que tinham a ver com histórias envolvidas com a astrobiologia e de várias matérias do ensino médio. Depois, eles fizeram uso de um jogo, que foi o jogo dos extremófilos, onde eles tinham que fazer trios de cartas com o organismo, o seu habitat terrestre, o organismo extremófilo, que vive em ambientes extremos do nosso planeta, e também associar ao habitat terrestre, extraterrestre, que esse organismo pode
sobreviver. Bom, os resultados de discussões mais relevantes. Os docentes, foi perguntado aos docentes se eles sentem a necessidade de realizar alguma atualização profissional. E também se eles consideram importante o uso de recursos de materiais didáticos no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Todos os professores responderam que se sentem a necessidade de uma atualização profissional, ou seja, a importância da formação continuada e inicial dos professores, e também eles consideram que é importante o uso de recursos e materiais didáticos, ou seja, as atividades extracurriculares interdisciplinares entram nesse momento. Depois foi colocado alguns temas que podem ser explorados pela astrobiologia na biologia. E o tema Origem da Vida e Transmissão de Vida teve 100% de aceitação. E esses são 2 temas que são bases da astrobiologia. Aos discentes foi perguntado antes se eles sabem a diferença do senso comum e o conhecimento científico. E apenas 55% responderam que sim e corretamente. Para fazer essa avaliação, foram usadas essas 2 definições de conhecimento científico e senso comum. Ainda é muito pouco, visto que a tecnologia e a informação chega cada vez mais rápido aos alunos. Bom, antes também foi perguntado se a escola ou o professor realiza essas atividades diferenciadas com a disciplina. E poucos deles disseram que sim, o que mostra que ainda a escola precisa mudar muito em relação a isso. Depois, foi perguntado a eles, depois de todas essas atividades, se essas atividades desenvolvidas ajudaram eles a entenderem melhor os conteúdos de biologia, e mais de 90% concordou que as atividades interdisciplinares, através da astrobiologia, ajudou a entender melhor os conteúdos de biologia. Depois, foi perguntado se eles consideram que a astrobiologia é uma área que pode contribuir com o ensino de biologia. E a maioria respondeu que sim, que a astrobiologia pode contribuir. E esses são os temas estruturadores dos parâmetros curriculares nacionais que nós usamos de base. Bom, as considerações finais desse trabalho. Foi possível construir uma base teórica e metodológica para investigar o potencial da astrobiologia, para se trabalhar conteúdos científicos no contexto escolar de forma interdisciplinar. Essas foram as referências que nós usamos para fazer esse recorte. E esse é o meu contato para quem quiser saber mais. Obrigada, pessoal, e agradeço pela oportunidade. Oi? Sim, desculpa. Preguntas, por favor. Un momentito. Una pregunta. Jorge. ¿Cuáles son los principales problemas que Amanda ha encontrado para unir los programas curriculares a nivel interdisciplinario entre las entidades educativas visitadas? Quais foram os principais problemas que eu encontrei para unir a interdisciplinaridade com o ensino em sala? Sim. Então, os maiores problemas que eu encontrei quando eu fui realizar esse trabalho foi principalmente o tempo de aula que os alunos têm na disciplina de biologia, e essas disciplinas que a astrobiologia podem ser maior exploradas, o tempo de aula é muito curto. Ou seja, mesmo que o professor ele queira fazer algo diferenciado, nem sempre é possível. E também uma coisa que dificulta é a escola ceder esse espaço ou realmente um tempo de aula para o aluno ele fazer essa atividade diferenciada que não está envolvida, não está dentro do currículo. Ou seja, às vezes é visto como perda de tempo, sendo que não é. Sendo que com esse trabalho a gente pôde ver que teve muita interação dos alunos. Porque o que eu apresentei é uma pequena parte, mas os outros resultados mostram bastante interação dos alunos. Então, essa é uma das maiores dificuldades. O tempo que é disponibilizado para biologia, física e química no ensino médio e também o espaço na escola.
Ok.